Ok, pessoal, esse aqui é exercício 18, é o último da série antes da gente começar o próximo tópico de movimento circular uniforme. E é um exercício conceitual que envolve vetores e a ideia que você vai ter que trabalhar na questão, ela é muito interessante. Então é da Universidade Federal do Piauí, diz assim: uma partícula descreve um movimento circular uniforme, tudo aquilo que a gente falou vai estar existindo aqui, de raio igual a 1 metro. Primeiro dado, é importante a gente anotar. O raio é igual a 1 metro. Aí ele continua a questão. Ele fala assim: no instante t0, a sua velocidade inicial é v0 e a sua aceleração é a0. Então, esse daqui é o primeiro instante. Antes de eu continuar lendo, quero deixar bem claro para vocês que quando o aluno enxerga isso aqui, às vezes ele sente uma grande dificuldade. Qual é a dificuldade? Ele se esqueceu que está se tratando de um movimento circular uniforme. Por que disso? Porque quando for um movimento circular uniforme, você tem que lembrar duas coisas, que a velocidade é tangente à circunferência. Isso quer dizer que a circunferência pode estar tanto para baixo quanto para cima. E quem vai desempatar para onde está a circunferência é a aceleração. Qual é o nome da aceleração que existe no movimento circular uniforme? Aceleração centrípeta. Então, a aceleração ela aponta para onde? Para o centro da circunferência. Se esta aceleração está apontando para cá, é provável que o centro da circunferência esteja aqui. Então, nós temos uma circunferência mais ou menos assim. Como se fosse uma circunferência, parece uma bolha de sabão, mas a ideia tem que ser essa para vocês. Ok, então maravilha. Aí ele continua. 2 segundos depois, a partícula passa pela primeira vez com velocidade de menos v0 e aceleração de menos a0. Esse menos no sinal do vetor indica que é o vetor no sentido contrário. Então, se o v0 está para a direita, o menos v0 vai estar para onde? Para a esquerda. Então, aqui vai estar o menos v0. E se a aceleração está para cima, o menos a0 está para onde? Está para baixo. Então aqui está o menos a0, menos v0. Tudo bem? Quanto tempo demorou tudo isso? 2 segundos. Repara o seguinte, 2 segundos foi o tempo necessário para ele dar uma volta? Ou foi o tempo necessário para ele dar meia volta? Foi o tempo necessário para ele dar o quê? Meia volta. Então, o que é o período que a gente sempre usou, que é a letra Tzão? É o tempo necessário para ele dar uma volta completa. Então, se ele demorou para dar meia volta 2 segundos, para dar uma volta completa ele vai demorar, muito bem, 4 segundos. Então, acabamos de achar o valor do período, 4 segundos. Entenderam os dados aí? Muito bem. Os módulos de V0 em metros por segundo e de A0 em metros por segundo ao quadrado valem respectivamente quanto? Então, para a gente descobrir, primeiro V0. Qual a equação que eu vou usar para chegar no V0? V0 é igual a quem? 2πr sobre T. Neste caso, ele não me deu que o π vale 3. Eu quero que você repare agora nas alternativas que estão todas em função de π. Reparou? Ótimo. Então vamos lá, ficou 2 no lugar de π, eu mantenho π, no lugar do r. Quanto que vale o r? O r vai valer 1 metro. E o intervalo de tempo, 4. Dá para nós titacarmos aqui. O 2 e o 4 são divisíveis por 2. Desta forma, nós temos o quê? Que o V0 ficou π sobre 2. Isso em metros por segundo. Acabou a questão? Não, não acabou a questão. Falta agora eu achar a aceleração. E como é que eu calculo a aceleração? Bom, a aceleração a gente calculou já como sendo v² sobre r. Então, quem que é o v? É o π dividido por 2, porém esse número tem que estar ao quadrado, sobre o raio, que vale quanto o raio? O raio vale 1. Π ao quadrado vai dar π ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado, 4. Dessa forma, a aceleração ficou igual π² sobre 4, isso dado em metros por segundo ao quadrado, certo? Então, qual foi a nossa conclusão aqui? A conclusão foi que aquele desenho e aquelas informações que pareciam ser mais difíceis, era só para você perceber que o tempo necessário que ele tinha te dado de 2 segundos era para meia volta.
para uma volta completa, a gente precisava multiplicar por 2, tá certo? E depois que você conseguir esse resultado, a gente chegou no V0 e na aceleração inicial a zero. Então ficou π sobre 2 e π quadrado sobre 4. A alternativa daqui ficou π sobre 2 e π quadrado sobre 4. Alternativa C de cação, né? C de quê? Sedimento. C de cedilha. É isso aí. Até daqui a pouco.